Hoje vamos falar sobre a pele. E a pele é muito importante. Lembra do que a pele faz? Analisamos isso em outras apresentações. Ela respira, o que quer dizer que não pode ser bloqueada, pois está respirando. E, aparentemente, quando pintaram a modelo para o filme do James Bond contra Goldfinger, tiveram que pintar a parte frontal dela de dourado e filmar, lavar, e depois pintar a parte de trás de dourado e filmar, porque não se pode cobrir toda a pele, pois a pessoa pode morrer. A pele respira. Portanto, estejamos atentos para permitir que nossa pele respire. A pele também elimina impurezas, outro motivo pelo qual a pele deve ter o máximo de ar. E talvez mobilidade, eu diria, o máximo possível. Então tenhamos cuidado com o que colocamos sobre a pele, pois pode inibir sua capacidade de respirar e também pode inibir sua capacidade de eliminar impurezas. E a pele também absorve, e esse é outro motivo pelo qual devemos ter cuidado no que tocamos. Outro dia, uma senhora se consultava comigo, ela estava na faixa dos 40 anos e teve um derrame. Então, fiquei imediatamente intrigada por saber por que ela teve um derrame. Ela é química ou farmacêutica e era das Ilhas do Caribe. E ela disse que trabalha com os comprimidos sem luvas. Então, os elementos químicos dos comprimidos entram em suas mãos. A mesma coisa ocorreu. Conheci uma enfermeira veterinária e ela fez a mesma coisa e teve sérios problemas no fígado. Sabem, a pele absorve, portanto precisamos ter muito cuidado no que tocamos e também no que colocamos sobre a pele. Mas o que eu quero tratar nessa apresentação é de duas doenças muito comuns hoje em dia, infelizmente, chamadas psoríase e eczema. Geralmente dá-se o nome eczema quando ocorre num bebê ou numa criança. Psoríase costuma ser o nome dado à doença que ocorre em idade mais avançada. Quando falo de idade mais avançada, não quero dizer a terceira idade, tem mais a ver com os anos após a adolescência. Portanto, entrando nos 20, 30 ou 40 anos de idade, costuma se chamar psoríase. Eu já vi muita gente sofrer bastante por isso. E, mais uma vez, precisamos saber o motivo. Pois lembram-se da terceira lei de dinâmica de Newton, que a toda ação há uma reação e de igual intensidade. Então, ao passarmos por esta apresentação, analisaremos algumas das causas, contarei a história de algumas pessoas que cruzaram meu caminho e os fatores que contribuíram para causar a psoríase nelas. Além disso, enquanto conto essas histórias, vou mostrar como elas venceram completamente a doença. Ouviram isso? Sabia que todo caso de psoríase que tratei, elas puderam vencê-la? Mas acho que o que faremos é começar com os bebês. Então, se um bebê tem psoríase, eu começo a investigar. Falo com a mãe e pergunto-lhe se o bebê toma mamadeira. E se toma, procuro saber que tipo de leite o bebê toma. E se a mãe me diz que é uma fórmula de leite de vaca, então sugiro para mudar para uma fórmula de leite de cabra. Não sei como é em outros países, mas na Austrália é possível comprar boas fórmulas de leite de cabra. Na verdade, acho que 3 de meus netos cresceram tomando fórmulas de leite de cabra. Dá para conseguir algumas muito boas. Portanto, é melhor aderir à fórmula de leite de cabra, porque a alergia a laticínios é um dos maiores fatores para doenças de pele. E se a mãe estiver amamentando, eu pergunto se a mãe toma produtos lácteos. Outro fator pode ser o trigo. Já analisamos o trigo hibridizado numa palestra anterior. Vimos como o trigo foi hibridizado na década de 1950. Então, ele criou uma estrutura na proteína ou glúten, parte do trigo que é muito, muito difícil de o corpo quebrar completamente. E se não for totalmente quebrado pelo corpo, ele entra no sangue e em seguida criam-se anticorpos e temos toda uma reação no corpo, que é um dos fatores que contribuem para o eczema. Então, vou lhes contar uma história de uma senhora. Ela disse que estava ingerindo trigo e produtos lácteos, mas açúcar refinado não. Amendoim, sim.
Os amendoins também podem representar um fator colaborador. Então, sugeri que tomasse leite de amêndoas em vez de pasta de amendoim. Então, pasta de amêndoas em vez de pasta de amendoim e leite orgânico de soja ou de amêndoas em vez de leite de vaca. E para o trigo, eu disse inicialmente que seria melhor eliminar o pão de vez. Quando vencermos o eczema do bebê, podemos começar com os pães de grãos ancestrais, mas por hora eliminar todo tipo de pão. Então, ela pode comer arroz, ela pode comer painço e trigo sarraceno. Há muitos cereais que ela podia comer. Depois de um mês, a mãe me enviou uma foto e o bebê ainda tinha marcas de eczema no corpo. O bebê tinha cerca de 8 meses de idade. Eu disse, continue, por favor, não desista, pois uma fatia de pão pode estar fora de seu corpo dentro de 24 horas, mas o efeito pode permanecer por até 2 meses. Aos 2 meses, recebo um e-mail com fotos de um bebê sem eczema. Ela disse, muito obrigada. Eu não tinha percebido isso. E é claro que muita gente não percebe. Há mulheres que estão amamentando seus bebês e ingerem produtos lácteos e comem trigos e seus bebês não têm eczema. Acho que quando surge uma situação assim no corpo, pode haver muitos fatores. Muitos fatores. E é por isso que essas 8 leis são usadas como os investigadores. Estão respirando ar puro? E outra senhora me disse que seu bebê desenvolveu eczema quando se mudaram para uma casa nova. E quando investigamos a casa, no bercinho onde seu bebê dormia havia mofo preto. Ora, aquilo não existia quando ela colocou o bercinho ali pela primeira vez, mas descobriram que havia um vazamento por trás da parede e pelo fato de o bercinho estar bem no canto e ter todos os cobertores, eles nunca viram o vazamento. Outra senhora me contou que seu bebê desenvolveu eczema após ter se mudado para uma nova casa e o bebê sempre estava doente. Sugeri que fossem à imobiliária e averiguassem se a casa havia sido detetizada. Às vezes as casas são detetizadas com produtos químicos fortes antes de alguém se mudar. E ela descobriu que esse era o caso, e o bebê sentiu mais que qualquer outra pessoa, pois o bebê encaminhava pelo chão e nunca teve eczema antes de mudarem para aquela casa. Portanto, era uma conexão muito óbvia. Então, pode ser produtos químicos, mofo. Esses podem ser fatores colaboradores. Definitivamente, há um fator hereditário, mas lembrem-se, a genética carrega a arma, mas é o estilo de vida que puxa o gatilho. Portanto, é possível que toda uma família se mude para uma casa que acabou de ser detetizada com produtos químicos. E o bebê que engatinha sentirá mais porque está engatinhando no chão e os pais não perceberam o perigo porque pensavam, nossa, nesse piso é fantástico, de madeira, vai ser muito saudável. Mas também temos que investigar. Havia produtos químicos no verniz usado para pintar o piso? Então, há muitos fatores que entram em cena, e é por isso que todos devemos ser detetives particulares investigando por que essas coisas acontecem. Vamos agora para os adultos, mas antes disso, eu tenho mais uma história. Era uma hóspede que veio até o nosso retiro de saúde há 3 anos. Ela disse que seu neto tinha eczema. E sua filha o levou a um pediatra, e esse pediatra era conhecido por ser mais para o lado natural. Ele não estava pronto a usar drogas, como os outros, talvez. E o pediatra disse à sua filha, a filha da hóspede que estava conosco, interrompa a ingestão de trigo, laticínios, açúcar, amendoim e aveia. Não é interessante ouvir que há pediatras que estão reconhecendo o papel que o alimento tem a desempenhar? Ela disse, meu neto se recuperou completamente do eczema. E disse também, como eu havia acabado de dizer, que levou cerca de 2 meses. Se o bebê não se recuperar em 2 meses, então teríamos que investigar um fator de mofo ou um fator de química que pudesse entrar em cena aí. O que se pode fazer enquanto não houve cura? Tem algo que se pode colocar na pele? Infelizmente, não tem. Porque é algo que vem de dentro. Ora, um pouco de óleo de coco pode trazer algum alívio. Às vezes, aloe vera também pode trazer um alívio. Mas se o bebê está coçando, gelo. Gelo é o melhor. Se você coça, a coceira é boa. Mas depois de coçar,
Puxa vida, a coceira só aumenta. Pode machucar e talvez até romper a pele. Mas se você colocar um gelo ali, isso acaba com a coceira. Acaba por completo. E às vezes acaba por várias horas. Que algumas pessoas me dizem que aplicam gelo apenas 3 vezes por dia. Você ganha tempo até que os fatores que causam o eczema saiam do corpo. Bem, vamos ao eczema de adulto. Eu vou contar a história de meu genro, chamado Matthew. Matthew casou-se com minha filha quando ambos tinham por aí uns 21 e 22 anos. E ele tinha um pouco de eczema e me contou a história de que quando era um rapazinho, havia tido um eczema muito forte. Disse que se lembrava de suas pernas sangrando, pois costumava coçar bastante. E se lembra de seus pais brigando, pois a mãe não queria que ele passasse a pomada de cortisona, mas o pai queria para dar-lhe algo de alívio. E ele dizia que se o pai ganhasse, ele conseguia a pomada e um pouco de alívio, mas também dizia que o eczema sempre voltava. E agora, ele tem 22 anos e está um pouco sob controle, porque descobriu se evitar laticínios e só comer um pouco de trigo, a doença fica sob controle. Havia um pouco nas articulações dos braços e um pouco no couro cabeludo, mas ele disse que muito disso já está bem administrado. Então, ele se mudou para Queensland para fazer um curso. E enquanto estava lá fazendo o curso de massagem, ficou numa casa antiga. Ora, essa casa estava prestes a ser demolida. Acho que ele tinha 22 anos na época. Ele e outros 2 rapazes conseguiram uma casa barata, com aluguel de $10 por semana, algo assim. Então, para rapazes que não têm muito dinheiro, é um atrativo muito grande. Então entraram nessa casa velha e, sem o conhecimento deles, havia muito mofo na casa. E havia muitas árvores grandes sombreando a casa. E, obviamente, os rapazes nem pensaram em nada disso, pois saíam para trabalhar o dia inteiro, só estavam ali realmente para dormir. Matthew conseguiu uma caixa barata de bananas. Então, provavelmente, metade de sua dieta era somente bananas. Ele disse que era muito fácil conseguir bananas e pão para almoço, e bananas e cereais para o de jejum. À noite ele cozinhava um pouco de verduras e comia bananas de sobremesa. Estava muito orgulhoso de si mesmo por terem alimento barato. Mas sabem, as bananas são um alimento muito doce. E ele estava tendo exposição ao mofo. E nem percebia disso, porque estava profundamente adormecido. Se tivesse desperto no quarto, teria percebido que era um quarto abafado, mas ele mantinha as janelas bem abertas. Então, seu eczema brotou, e brotou muito, muito, muito pior do que desde quando era criança. Ele teve que tolerar e depois mudou-se de volta para Vitória, onde estávamos. É um clima mais ameno, que é melhor para quem tem eczema, porque o calor pode realmente intensificá-lo. E continuou numa dieta bastante estrita. Eliminou todos os laticínios, eliminou todo o açúcar refinado e até mesmo entrou numa dieta com pouca fruta. Finalmente estava controlado, que achou que poderia comer um pouco de aveia, mas nada de trigo. Agora vamos avançar. As coisas permaneceram muito bem por uns 10, 15 anos e eles se mudaram para a Tasmânia. Ele amava a Tasmânia porque é frio ali, e no clima frio, o eczema não é tão ruim. E tiveram 2 filhos. Agora era arquiteto e estava conseguindo trabalho, mas quando se é autônomo, você não recebe até que o trabalho seja concluído e às vezes as pessoas demoram para pagar. Então havia um pouco de estresse em sua vida. Ele tinha uma casa alugada com a esposa e as crianças pequenas. Então sempre que havia estresse, seu eczema ficava muito ruim. Eles viviam numa residência estudantil que era uma casa velha. Então havia alguns fatores colaboradores ali e as coisas pioraram bastante novamente. Nessa época, eles leram um livro da doutora Natasha Campbell McBride chamado Gut and Psychology, o intestino e a psicologia, e analisaram o papel que o intestino desempenha nas doenças no corpo e decidiram fazer uma versão vegetariana da dieta do livro, que é apenas sopa. Então, o que Matthew fez foi eliminar todos os cereais
E bem no meio de tudo isso, ele veio trabalhar conosco em nossa propriedade por algumas semanas. Então eu sabia exatamente o que ele estava comendo. Ele tinha ali um prato grande de sopa, onde tinha também beterrabas, cenouras, abóboras e batata doce, e muito aipo e muitas verduras. Também evitava o grupo de vegetais das solanáceas, que são pimentões, tomates, berinjelas e batata inglesa. Então, era isso que tinha na sopa dele. E tomava 2 pratos de sopa de manhã, 2 no almoço e 2 à noite. Ele também comia conosco, então tínhamos leguminosas e ele comia algo de salada. E no almoço ele comia alguns dos vegetais cozidos que tínhamos e algumas das leguminosas e sempre saía do refeitório com um punhado de macadâmias e uma cenoura, que era a sua sobremesa. E seu eczema desapareceu por completo pela primeira vez na vida. Estava totalmente limpo, mas levou uns 2 meses para isso acontecer, até que os outros alimentos saíssem de seu corpo. Ele sempre teve cabelos grandes e usava um rabo de cavalo. Bom, agora cortou o cabelo bem curtinho, e isso ajudou a limpar o eczema no couro cabeludo. Suas histórias são notáveis porque mostra como a mudança de alimentação o ajudou a administrar a doença. Mas o que ele também tinha que fazer era entrar numa dieta antifúngica. Então tinha que baixar seus níveis de açúcar. Quando viveu comigo, não comeu nenhum cereal, nem comeu nada de frutas. Agora já se passaram uns 10 anos e Matthew come frutas. E Matthew come um pouco de trigo. E Matthew come algo de aveia. Mas vejam, enquanto estava no processo de vencer a doença, ele eliminou por completo tudo isso. Muitas pessoas entendem que apenas eliminando o trigo, a aveia e os amendoins e os laticínios e o açúcar refinado já é o bastante. Mas a dose de eczema dele era muito grande. E depois de ler esse livro acerca de eliminar todo tipo de cereal, ele obteve a vitória completa. Portanto, o que vamos fazer é criar uma lista do que fazer para vencer a psoríase. Então, para vencer a psoríase, vamos passar pelas leis. Ar puro. Ora, eu acho que foi num dos 2 surtos mais graves dele e ele teve exposição ao mofo. Mas não se tratava apenas de se afastar da casa mofada ou do ambiente mofado. Era preciso tomar medidas para que ele fosse eliminado de seu corpo, porque agora precisamos expulsá-lo do corpo. Portanto, ar puro. Nada de mofo, nada de exposição a mofo. Nada de produtos químicos. Essas coisas são veneno para o corpo. Nós conhecemos uma família das Ilhas Fiji muito bem. E alguns de seus filhos trabalharam conosco por algum tempo. Zack trabalhou conosco um tempo, foi nosso cozinheiro. E se ele comesse trigo, bocejava o dia inteiro. Sua irmã veio trabalhar conosco. E se ela comesse trigo, haveria eczema por todo o seu corpo. De fato, ela disse que quando era pequena, eles cresceram na Austrália. E se tivesse eczema, sua mãe a enviava para casa em Fiji para ficar com as tias. E em Fiji, eles não comiam trigo. Comiam mandioca e taro, comiam tudo que tinha na ilha e seu eczema sumia por completo. Então, achei interessante essa história de que ambos fossem membros da mesma família, com os mesmos pais, mas quando um come trigo, tem eczema. O outro, quando come trigo, fica cansado o dia inteiro. É por isso que cada um de nós é seu próprio médico. As coisas podem ter efeitos diferentes em diferentes pessoas. É por isso que quando alguém me diz qual é o sintoma de uma intolerância a alguma erva, eu pergunto qual é o tamanho de um cordão? É o que dizemos na Austrália. Um cordão pode ter de 1 centímetro a 1 metro, depende da pessoa. É por isso que você é seu próprio médico. Se funciona, faça isso. Se não funciona, continue ajustando até que funcione. Então, o ar puro é necessário para isso. Número 2, luz solar. Outra senhora me contou essa história. A filha dela tinha eczema e eles viviam numa casa na praia no verão. E todos os dias sua menininha ia para o mar e se deitava ao sol. E ela disse que seu eczema se limpava bastante apenas com a água fresca do mar e a luz do sol.
Ora, a luz do sol é importante para a pele, mas se a pele fica muito quente, pode dar vontade de coçar. E se der, a pessoa está propensa a coçar. Mas lembre-se do gelo. Tenha muito gelo no congelador. O gelo é o melhor anti-inflamatório que existe. Quando se coça o eczema, a sensação é boa. Mas quando se coça, estamos de fato chamando mais sangue para a área que alimenta a vermelhidão, que alimenta a inflamação. E se continuarmos coçando, isso pode ferir a pele e, é claro, infeccionar. E aí temos outro problema grande. Então, lembre-se do gelo. Luz do sol, mas vou colocar aqui dentro dos limites razoáveis. A luz solar é importante, mas talvez depois da exposição do sol, um pouco de gelo. Portanto, dentro de limites razoáveis. Além disso, se você tiver pele clara, não vai querer queimar seu eczema, pois vai ficar um pouco pior. Então, é preciso um pouco de discrição aqui. Número 3 é temperança. Ora, temperança significa não colocar nada dentro do corpo que o prejudicará e ingerir moderadamente as coisas boas. Então, vamos analisar os nãos. Tem algumas coisas que devem ser totalmente interrompidas, e elas são trigo. Se alguém tem eczema ou psoríase, eu sugiro que até os grãos ancestrais sejam inicialmente interrompidos. Quando a doença for vencida, usar os grãos ancestrais. Mas é melhor se afastar do trigo. Mas meu genro Matthew diz que consegue lidar com uma fatia de pão 3 vezes por semana. Isso é tudo. Mas ele diz que não pode comer todo dia. Dá para comer uma fatia hoje e 2 dias depois outra fatia, sem reação. Mas se comer todo dia, ou mais de uma fatia por vez, seu organismo reage. Lembre-se que estamos falando de Matthew, que já venceu a doença. Ele a venceu. E agora que a venceu, consegue comer um pouco aqui e ali. Mas inicialmente, nada de trigo, nada de laticínios e também nada de aveias e nem de açúcar refinado. E um dos motivos pelos quais o amendoim não é bom é porque geralmente está corrompido com mofo. No livro The Chinese Study, em sua pesquisa, ele descobriu que em todo o pote de pasta de amendoim havia mofo, havia aflatoxina. Portanto, devem interromper. Portanto, a moderação é em todas as coisas boas. Então, a moderação, eu diria que a moderação nos alimentos deve ser após a cura ter ocorrido. Quando a pessoa está curada, então pode começar a ingerir os grãos ancestrais. E os grãos ancestrais são kamut, einkorn, espelta ou trigo vermelho. Pode haver alguns outros, mas esses são os principais, que são os mais comuns. Portanto, isso deve ser interrompido. E, é claro, absolutamente nenhum produto químico e não ao mofo. Ora, quanto aos produtos químicos, analisem seu sabão em pó. É muito importante que as roupas sejam lavadas com sabão em pó biodegradável. E não muito. Algumas pessoas até escolhem apenas lavar as roupas com bicarbonato de sódio, uma lavada e logo um enxágue, e em condições ideais. Vamos fazer uma sessão aqui sobre roupas, porque são as roupas que tocam a pele. Então, em condições ideais, queremos que sequem ao sol. Sim, vamos ter que estender uns fios para o varal de roupas ou comprar um varal de chão, sabe, daqueles que podemos transportar por vários lugares no sol? Secar ao sol e também biodegradáveis. Sabões biodegradáveis. Espero que tenha soletrado bem. Então, sabões biodegradáveis. E quando eu digo sabão, também me refiro ao que se usa para lavar a roupa. Se for muito difícil de encontrar, não tem problema. Basta usar bicarbonato de sódio. Eu sei que na Austrália conseguimos comprar 20 quilos por $20. 20 quilos seria 40 libras aproximadamente. Também, algo extremamente importante, e esse é um ponto que muita gente subestima, é a fibra natural. As roupas devem ser fabricadas de fibra natural. Então, sua fibra natural
Acho que as mais óbvias são algodão, seda, lã, linho, cânhamo. Mas talvez você não saiba que o tecido modal é o fiado da celulose obtida da polpa da madeira de faia. Portanto, é uma fibra natural. Viscose, a viscose também é feita de polpa de madeira. E o rayon. Esses três são obtidos da polpa da madeira. Ora, alguns alegam que o processo de fabricação deles possui produtos químicos. Bem, antes de eu usar qualquer coisa que compro, sempre lavo e penduro no varal durante o dia. O sol purifica e é por isso que eu amo roupas secas ao sol. Ele as purifica. Mas alguns desses tecidos podem ser caros, então podemos sempre visitar um brechó, uma loja de segunda mão. Eu sei que meus netos, quando vêm me visitar, eu tenho uma mala cheia de roupas para eles, pois geralmente eles não trazem muitas roupas, sabe? Quando as crianças empacotam suas próprias roupas porque os pais estão muito ocupados, o que entra ali nem sempre é o mais adequado ou não é o suficiente. Então, eu vou a um brechó e consigo uma grande pilha de roupas para eles. Eu até acho que dá para conseguir melhores roupas de algodão no brechó em comparação com as roupas novas. Portanto, certifiquem-se de que seja tudo de fibra natural. Número 4, estamos já no número 4, é o sono, 8 horas. 8 horas para os adultos, 10 horas para as crianças. Contanto que as luzes estejam fracas à noite e você tenha comido sua refeição principal mais perto do meio-dia, comido algo leve à noite, escutado uma música suave, lido uma bela história de dormir, geralmente dá para colocar as crianças para dormir cedo. É uma boa ideia não usar tecnologia quando o sol se pôr. Quando o sol se põe, seu cérebro e seus olhos sabem disso, e você deve se preparar para dormir. Portanto, se os olhos veem a tecnologia, simplesmente tudo desperta. Então, adultos, se você não tem o hábito de dormir por 8 horas à noite, tenho boas notícias. Vocês podem reeducar seu cérebro e podem se acostumar a isso. E assim que começarem a experimentar essas longas horas de sono, você se convencerá de que se sentirá muito melhor. Portanto, o sono é importante, pois é onde o corpo está recarregando, onde ele duplica seu poder de cura. O número 5 é o exercício. O exercício, talvez o melhor exercício para quem tem psoríase, seja nadar no oceano. Que refrescante! Ao mesmo tempo que se aquece, você tem essa água refrescante sobre o corpo. Se você faz treinamento intervalado de alta intensidade ao ar livre, mas não na água, numa bicicleta ergométrica ou correndo pelas montanhas, à medida que seu corpo aquece, a psoríase começa a coçar bastante. Então, se possível, encontre um riacho ou uma barragem. Infelizmente, as piscinas de hoje geralmente trazem muito cloro nelas. A água salgada seria melhor. Mas se não souber nadar e não tiver acesso às piscinas, minha sugestão é talvez a bicicleta ergométrica ou o jump, a cama elástica, porque o corpo deve se exercitar para ter oxigênio suficiente para conseguir curar com eficácia seu corpo inteiro. E logo após de exercitar, ter 10 minutos de um banho frio. Isso vai refrescar essa pele, vai refrescá-la imediatamente. O próximo item é a dieta. A pergunta então é: o que devemos comer? Um senhor outra vez disse: mas você acaba de tirar toda a nossa comida. Nós comemos aveia no de jejum com leite e torrada com pasta de amendoim. O que vamos comer? Bem, há alguns outros cereais que não são muito conhecidos, mas que são muito bons. Tem uma alternativa muito boa ao mingau de aveia, que é o painço. Mas lembre-se, uma medida de painço para 4 medidas de água e já temos um bom mingau. Se você não costuma levantar cedo, pode colocar numa panela para cozimento lento, como a crock-pot à noite, e quando acordar de manhã, o painço está pronto. A quinoa é outro cereal sem glúten que você pode usar.
o trigo sarraceno. Nem todo mundo se anima muito com o trigo sarraceno, como os poloneses, então eu deixo a sua escolha. E o arroz. O arroz é muito seguro, é um dos alimentos menos alergênicos que há. E se sua família não tem o costume de comer arroz integral, você pode fazer metade branco e metade integral e pouco a pouco ir acostumando eles. Mas se o arroz integral for bem cozido, ele fica macio. Então, se o prepararem numa arrozeira elétrica, digamos uns 40 minutos, eu acho que já basta. Ela vai desligar sozinha. Não toque nele por mais 1 hora. Essa segunda hora é que vai amaciar o grão por completo. É como um pequeno forno. Se não achar que está quente o bastante, quando desligar, você pode colocar uns cobertores ao redor da panela para mantê-lo mais aquecido, ou até mesmo só colocá-lo no forno. Mas vai continuar cozinhando, e isso fará com que aqueles pequenos grânulos de amido se quebrem. Aí está sua alternativa para aveia. Então, você tem alternativas para açúcar refinado no mel e no maple syrup, xarope de bordo, açúcar de palma, que não são tão refinados. Então, para o amendoim, todas as outras castanhas. Então, em vez de pasta de amendoim, você pode ter a pasta de castanhas de caju, pasta de amêndoas. Na Austrália, temos pasta de macadâmia, mas não sei se dá para conseguir aqui. Mas há muitas outras alternativas que você pode usar. E como alternativa para os laticínios, há muita coisa hoje em dia. Soja. Lembra que a soja é boa, contanto que seja orgânica. Leite de amêndoas. O coco é uma alternativa muito boa. Tem o leite de arroz, eu acho ele muito, muito fino e aguado, mas se você gosta de um pouco mais cremoso, pode experimentar o coco. Então, temos alternativas para todos esses. Devemos desfrutar de nosso alimento que Deus criou. Deus nos deu papilas gustativas por algum motivo. Então, peguem alguns livros de receitas e descubram como prepará-los para que tenham um sabor magnífico. Então, de jejum poderia ser painço com leite de coco e talvez algumas framboesas ou morangos ou mirtilos, todas essas frutas silvestres ou pera. E ainda por cima, na verdade, vamos tratar de medicamentos. Falaremos disso num instante. Tem medicamentos que podemos usar e que certamente ajudarão no processo de cura. Mas vamos terminar a dieta. Já falamos do de jejum, aqui está o de jejum. Agora vamos fazer o almoço. Então, o que temos para o almoço? Geralmente, a refeição principal é o almoço. Sempre temos uma salada. Escolha as coisas que você ama. Os vegetais também podem ser assados, fritos e salteados no manioc. Tive um belo almoço ontem. Havia muitos vegetais, somente assados, deliciosos. E a proteína. A proteína é importante. Então, a proteína vem na forma de leguminosas, como grão de bico, fava, feijão preto, feijão branco. Eu conversava com uma senhora recentemente, era só ela e o marido. Eu disse, talvez você só tenha que cozinhar 3 pratos com leguminosas por semana. Não gosto de guardar nada por mais de 2 dias. Então, cozinhe hoje e sim, dá para comer no dia seguinte, mas não no terceiro dia. Então, eu disse para essa senhora que o que ela estava cozinhando era o suficiente para 6 pessoas. Então, guarde o bastante para amanhã e congele o restante. E depois de 2 semanas, você terá uma bela seleção de leguminosas no freezer. Talvez até a 3ª semana, você nem tenha que cozinhar, porque tem essas sobras no freezer. Deixe-os bem saborosos. Você pode conseguir um livro de receitas vegano, e nem toda comida indiana é picante. Meu marido não gosta de picante, então geralmente não cozinho alimentos picantes. Mas eu sempre tenho pimenta caiena na mesa, então se alguém gostar de um pouco mais quente, pode colocar pimenta caiena. Tem também a soja, garanta que seja orgânica, faz algumas coisas boas com tofu e também castanhas e sementes. Podem ser trituradas e misturadas com farinha de rosca sem glúten, cebola e cenouras raladas e fazer uma massa ou moldá-las como pequenas carnes de hambúrgueres. Então, suas castanhas e sementes. Aí estão as proteínas. A proteína é muito importante porque as gorduras são importantes, porque a membrana ao redor de cada célula no corpo é composta por 50% de proteína. E quanto ao jantar? Há quem chame de ceia. O jantar é melhor
que não seja doce, pois uma dieta com muito açúcar pode alimentar a irritação do eczema. Até mesmo muita fruta pode alimentar isso, porque a fruta tem muita glicose. Portanto, no jantar, às vezes tudo que você precisa seja um chá de ervas. Se tiver adolescentes, eles terão do que reclamar se você só servir chá de ervas. Portanto, para o adolescente, pode ser um smoothie. E esse smoothie poderia ser feito com água de coco, ou leite de amêndoas, ou leite de soja orgânico. E nele você pode colocar, é o que eu vou listar aqui como remédio, que é a chia e a linhaça. E a razão pela qual essas duas estão na categoria de remédios é porque tem alto índice de um ácido graxo essencial chamado ômega 3. O ômega 3 é um óleo bem fino que serve para nutrir a pele internamente. Portanto, é um remédio, mas pode ficar muito bom no seu smoothie. Também pode ser salpicado generosamente em seu de jejum. Então, você pode comer seu painço com sua quinoa ou seu arroz, leite de coco. Se quiser algum adoçante, você pode cozinhar maçãs em fogo baixo ou ter um purê de maçã. As verdes não funcionam. E ter algumas frutas por cima e colocar por cima um pouco de linhaça e chia sobre tudo isso. Eis um de jejum que vai sustentar alguém por umas boas horas. Ainda assim, esses ômega 3 estão nutrindo a pele internamente e podem ir também no smoothie. E talvez no smoothie você pode colocar umas peras ou algumas frutas silvestres, talvez um pouco de proteína em pó. Para as crianças e para os adultos, você vai querer algo mais leve. Para os adolescentes, talvez eles queiram um pouco mais, então você pode jogar com isso. Se a pessoa toma um smoothie e dorme bem, tudo certo. Mas se toma um smoothie e não se sente bem no estômago, na noite seguinte teremos somente o chá de ervas, ou somente chá de ervas ou uma sopa. É ótimo ter uma sopa à noite. Talvez só precise cozinhar sopa 2 vezes por semana. Faça o suficiente para o dia seguinte e congele o restante. Pode ser apenas sopa de vegetais, alguns vegetais com lentilha. Então, o jantar é leve, porque quando se vai dormir, seu estômago precisa dormir. E quando você vai dormir e seu estômago está dormindo, você tem mais energia no corpo para fazer a renovação, restauração e cura que ocorrem à noite. A água é essencial, pois a água mantém a pele flexível. E a regrinha básica é para cada 25 quilos, 1 litro, ou seja, 4 copos para cada 25 quilos. Para alguém de 45 quilos, deve tomar 2 litros. Essa é uma boa regra e que também ajuda a saber quando as crianças devem tomar. E quando você toma água, tem também o sal. O sal integral, que é o sal celta. O sal Himalaia não fica muito atrás. Ao longo do dia, pouco a pouco, ao longo do dia. Caso você não tenha ouvido isso antes, eu acordo de manhã, tomo meio copo de água, vou ao banheiro, tomo meio copo de água, oro, tomo meio copo de água e troco de roupa e tomo. Dá para ver o que estamos fazendo? Quando já é hora da minha caminhada matinal, dos meus exercícios, geralmente já tomei 3 copos de água e quando eu volto, tomo outro copo. Meu objetivo são 4 copos antes do de jejum, o que é possível. Via de regra, eu acordo às 5 e só como às 7, então é fácil. Depois disso, eu não bebo, talvez pelas próximas 2 horas depois de ter comido, e tenho ainda algumas horas antes do almoço, por volta das 13, 13h30. Então, tomo uns 2 copos d'água depois do almoço, lá pelo meio da tarde ou fim da tarde, porque se eu tomo muita água, não vou querer ficar me levantando à noite. Essa sou eu. Tenho por volta de 45 quilos em média e tomo de 2 a 2,5 litros de água por dia. Se você não tem o hábito de beber água, comece devagar e pouco a pouco vá aumentando. A 8ª lei é confiança no poder divino. O que Matthew descobriu é que quando ele tinha dívidas e tinha uma família para alimentar e a vida estava um pouco estressante, seu eczema piorava.
Portanto, é importante confiar diariamente que Deus nos deu esse corpo com uma capacidade inata de curar-se a si mesmo quando você lhe proporciona as condições ideais. Eu partilho isso com vocês porque já vi muita gente vencer o eczema com essas coisas simples. Então, se você tem estresse em sua vida, lembre-se do que Deus diz em 1 Pedro 5, versículo 7. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem uma saída para cada situação, só temos que confiar nele e não nos esquecermos de que em 1 Tessalonicenses 5,18, a Bíblia diz para em tudo dar graças. Agradeça a Deus por todas as coisas que estão acontecendo em sua vida. Isso ajuda a aliviar o estresse. E ame o momento. Isso se chama o poder do agora. Ame onde você se encontra agora mesmo, porque você jamais terá esse momento novamente. E quando você ama um momento, as dores do passado se dissipam e as preocupações do futuro não parecem tão ruins. Deus diz que só nos deu o hoje e amanhã Ele nos dará outro dia. Isso certamente ajuda a aliviar o estresse. Então confie em Deus. Ele é poderoso. A Bíblia diz em Judas 1,24, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a glória do Pai. Que belas promessas nós temos. Tome-as para si, apegue-se a elas. Bem, o que eu queria mostrar a você nessa apresentação é como você pode usar essas 8 leis e aplicá-las a praticamente qualquer coisa que está acontecendo em seu corpo. E, especificamente, queríamos analisar o eczema e a psoríase. Portanto, voltemos à categoria do remédio outra vez. Isso aqui é interno. É o remédio interno. Então, seu remédio interno é definitivamente o alimento que você come. Hipócrates disse que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Então, os 3 grupos alimentícios essenciais são fibra, temos muita fibra nisso, proteína, temos nossa proteína nos nossos grãos aqui em nossas sementes, que são salpicadas por cima. Também temos o terceiro grupo, que são as gorduras. Então, temos proteínas, fibras e gorduras. Onde estão as gorduras? Elas estão aqui. Estão nas castanhas e sementes e no pouquinho de óleo de coco e azeite de oliva, que você acrescente às suas leguminosas para deixá-las deliciosas à mesa. Eu sempre tenho azeite de oliva à mesa e coloco um pouco na minha salada, um pouco nos meus vegetais. Eu comi batata assada ontem, meu marido vai ficar muito contente, porque faz algumas semanas que não comia batata. Eu abro, coloco azeite de oliva e o sal celta. É muito, muito bom, é delicioso. Então, coloque um pouquinho de azeite e esse óleo que você come está nutrindo sua pele. Portanto, isso é muito importante. Então, estamos analisando o remédio interno, que é a chia e a linhaça. As proteínas são muito importantes. E também as outras gorduras, que são o azeite de oliva e o óleo de coco. Mas essas duas especialmente, porque tem ômega 3 nelas, estão nutrindo a pele. Quanto comer, então? No de jejum, para uma criança, seria uma colher de chá de linhaça triturada e uma colher de chá de chia. Eu poderia ingerir umas 4 colheres de chá de linhaça triturada e 4 colheres de chá de chia. Você também pode fazer umas bolinhas, digamos, de tâmaras cozidas, amassadas. E nessas tâmaras cozidas e amassadas, pode colocar um pouco de linhaça triturada, um pouco de chia e um pouco de óleo de coco. Fazer umas bolinhas disso e congelar. Esse pouquinho de óleo de coco é bom, pois derrete na boca quando a gente come. Na verdade, há muitas receitas do tipo bolinhas de castanhas. Pode ser uma sobremesa gostosa e que tem chia. Dá para comer no almoço. E já vindo com tâmaras, não há necessidade de se colocar nada para adoçar. Isso é internamente e ervas para o fígado. As ervas para o fígado são importantes para impulsionar seu fígado, pois ele é o orquestrador de tudo o que acontece no corpo. Seu fígado é o agente desintoxicante quando há mofo e produtos químicos entrando no corpo. E há ervas que são especialmente eficazes para o fígado.
Uma delas é o dente de leão. Então, se houver dente de leão crescendo perto de sua casa, você pode cortá-lo em fatias finas e misturá-lo em sua salada. É um pouco amargo, mas com um belo abacate, alfaces fresquinhas ali, um pouco de amargor, eu até acho que é bastante agradável em meio à doçura dos outros vegetais. Tem a silimarina, também chamado de cardo mariano. É a similarina, mas muita gente conhece como cardo mariano. E o ginseng. O ginseng é uma erva que é bastante amarga, é uma raiz. Não é tão bem conhecida, são ervas muito amargas, então muita gente opta para tomá-las em forma de comprimido ou cápsulas 3 vezes ao dia, pois quando você estimula o fígado, ele estimula sua pele com a cura e estimula a desintoxicação de algumas das coisas que possivelmente têm contribuído para a psoríase que você experimenta. Lembre-se, a genética carrega a arma, mas é o estilo de vida que puxa o gatilho. Já vi algumas pessoas virem até mim e dizerem: não estou preparado para deixar tudo isso. Então, lhes digo que entendo, mas que só quero mostrar algumas alternativas e que não são para sempre. Sabe, algumas pessoas olham isso e dizem: eu nunca vou comer amendoim novamente. Eu digo que não é assim. É só até você se curar. E quando você se curar, você pode comer. Se você se curar e voltar a comer tudo isso, é bem possível que ela volte. E é por isso que você é seu médico. Então, use a sabedoria. E o que você vai descobrir é que quando vencer a doença, provavelmente poderá comer um pouco disso aqui e ali. E seu corpo vai dizer que sim ou vai dizer que não. Ou vai dizer que só um pouco. Ninguém pode lhe dizer o que o seu corpo vai lhe dizer. Algo mais que está acontecendo é que sua pele é um órgão de eliminação e você tem 4 órgãos de eliminação, por isso é essencial. E eu vou apagar esses aqui também, porque isso faz parte do remédio. É essencial certificar-se de que seus outros órgãos de eliminação estejam funcionando adequadamente. Então, temos a pele, que já falamos bastante sobre ela, usar roupas naturais, garantir que tudo que você coloca por cima da pele seja fibra natural ou cremes naturais, e se quiser colocar algo sobre a pele, pode experimentar o aloe vera. Aloe vera é algo muito reconfortante para a pele, então experimente. O que algumas pessoas fazem é colocar aloe vera numa parte, logo óleo de coco noutra parte. O óleo de coco também pode ser aplicado à pele. Mas eu descobri que o mais eficaz é o gelo. O gelo mata a inflamação, mata a coceira e permite que a pele seja curada. O outro órgão de eliminação é os seus rins. Os seus rins precisam ser. Eles precisam que você tome muita água. Se você pesa 45 quilos, experimente uns 2,5 litros de água. Aumente se você pesa mais, mas um órgão de eliminação. Já vão 2 órgãos de eliminação e o terceiro é o principal. Agora vamos analisar o cólon. O cólon deve evacuar em condições ideais 3 vezes. Se você come 3 refeições, deve haver 3 evacuações por dia. Se estiver comendo 2 refeições com um jantar bem leve, provavelmente 2 vezes por dia. Então, como se pode encorajar isso? A maioria das pessoas descobrem que, ao começar a implementar tudo isso, o cólon começa a evacuar com muito mais eficácia e regularidade. Especialmente essas pequenas sementes de chia e linhaça são muito boas para estimular o cólon a começar a se mover mais. E como mostrei em outra palestra, agachar-se. Você pode comprar algo chamado de banquinhos de cócoras, que é um tamburete que se coloca ao redor do vaso sanitário e ajuda a manter seus joelhos elevados. E quando você se acócora, isso abre a última parte do seu cólon para que consiga evacuar com mais facilidade. Quando você estimula o fígado a se desintoxicar com mais eficácia, os resíduos sairão de sua pele, de seus rins e de seu cólon. Se você conseguir garantir que esses 2 aqui estão evacuando com eficácia, isso tira a pressão da pele.
Quando alguém tem psoríase ou eczema, eles querem aliviar essa pele. Eu quero terminar com a história de um senhor que nos procurou da Arábia Saudita há uns 3 anos. Eu acho que ele tinha uns 40 anos, e sua história é interessante. Ele disse que tinha eczema e logo psoríase desde os 10 anos, e que usou cortisona a maior parte da vida. Sempre que ficava ruim, ele colocava cortisona. E como ele pôde perceber, e a maioria também percebe, ela sempre voltava. Não era uma cura, era apenas um alívio quando estava muito ruim. Mas quando ele queria vencer, então começou a pesquisar na internet sobre psoríase e encontrou um site sobre eczema induzido por cortisona. Ele disse que um médico alemão é quem toma conta. E esse médico alemão descobriu que essa cortisona, que tem sido usada tantas vezes, e a maioria dos médicos tentarão fazer com que você aceite usar um pouco, porque eles sabem que não é a melhor pomada, certamente traz alívio, especialmente quando está muito ruim. E esse médico alemão disse que a única maneira de interromper a doença é parar de aplicar a cortisona. E ele disse que ele ia se sentir como no inferno. Teria que entrar numa banheira com bicarbonato de sódio ou aveia. Alguns contam que esse banho traz alívio, mas que ele se sentiria muito ruim. Só que com o tempo, o corpo se acostumaria a isso. E ele disse que havia passado por tudo isso. Ele havia passado por isso por 6 meses. Ele disse que estava muito, muito ruim. Quando veio nos procurar, havia pequenas manchas de psoríase, só pequenas manchas. E na sua nuca era como pele de crocodilo, estava muito ruim. Ele ficou conosco por 2 semanas. Teve muito jejum de sucos, demos-lhes ervas para o fígado, comeu bastante chile em assa, e ao final das 2 semanas ele me disse que estava muito desanimado, pois não viu nenhuma melhoria real. Eu disse que entendia. Eu disse que não achava que ele veria melhorias reais até 2 meses. Era preciso dar ao seu corpo essa quantidade de tempo para eliminar, especialmente os irritantes do corpo. Ele me escreveu um e-mail exatamente 6 semanas depois, ou seja, 2 meses após sua mudança de hábito. Ele disse que não podia acreditar, que sua pele estava totalmente clara. Ele se inscreveu novamente com sua esposa e vieram 1 ano depois, e a sua pele era como a minha. Ele disse que não podia acreditar. Disse que seu especialista lhe falou que jamais estaria livre daquilo. Ele disse que estava livre de medicamentos e livre da psoríase. Disse que havia outro fator que tinha que tratar. Falou que na Arábia Saudita, por trabalhar com perfuração de petróleo, ele falou que tem essas enormes construções domiciliares e todas têm ar-condicionado, mas algumas delas o ar-condicionado é bastante antigo e nas áreas úmidas e quentes tem mofo na maior parte dos tetos. Ele disse que descobriu isso em sua casa e que mudavam o filtro a cada 30 minutos, o filtro de ar que deve ser trocado a cada 2 meses. Mas por ser um funcionário do alto escalão na empresa, ele conseguiu se mudar para uma casa mais nova. Então, esse foi outro fator. Depois de ouvir essas palestras, ele descobriu que também havia o fator do mofo e um fator químico que eles tinham que tratar, mas estavam muito felizes. Então voltaram a Misty Mountain somente para desfrutar do ambiente e nos mostrar sua pele. Então, há esperança para aqueles com eczema e psoríase. Vou deixar vocês com um versículo da Bíblia que é muito importante aqui. Encontra-se em Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansaremos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido.